E se você fosse praticamente adotado por um casal de idosos ricos, mas acabasse descobrindo que eles têm planos obscuros para seu futuro, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Terry se envolvendo em um mistério terrível, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o culto satânico em apartamento 7A. Essa garota não faz ideia, mas ela está prestes a passar por um verdadeiro inferno. Terry D'Onofrio é uma jovem dançarina que trabalha no teatro fazendo belos números musicais. O problema é que 4 meses atrás, enquanto ela estava em um desses shows, ela acabou sofrendo um terrível acidente e quebrando o tornozelo, o que fez com que ela se afastasse do trabalho e precisasse viver constantemente comprando remédios por meios nada legais para suportar a dor. Para piorar ainda mais, desde que saiu do teatro contra a própria vontade, a Terry começou a morar no apartamento de uma amiga chamada Annie, só que essa amiga já compartilhava o apartamento com outra mulher, a Ness, e nesse dia, quando voltou para casa, a Terry escutou a Ness reclamando do tempo que a visitante já estava morando de favor e questionando quando ela vai embora. Aí, sabendo que não pode continuar ali por mais tempo, nos próximos dias e semanas, a Terry vai em várias audições para ver se consegue voltar aos palcos, o que infelizmente não dá certo, já que o ferimento em seu pé não parece ter sarado por completo, o que mesmo talvez tendo se curado, ele não seja mais como antes, fazendo com que ela seja reprovada em todos os testes. Sendo que em um deles, ela se encontra com 2 famosos diretores que também estavam na plateia no dia em que ela se acidentou. E aqui dá pra ver que ela ficou com uma péssima fama no meio artístico, por ter sofrido um acidente tão terrível, já que aparentemente ela tentou fazer o jet, um movimento que não devia ter feito. E aí, como é um babaca completo, um dos diretores pede para a mulher repetir várias vezes esse movimento, para ver se ela conseguia fazer de verdade, e se seu tornozelo tinha se curado totalmente. O problema é que lá pela 7ª vez, ela acaba torcendo o pé, ficando com muita dor e mostrando que não estava 100% ainda, o que resulta em sua reprovação. Para piorar, durante a entrevista inicial ela acabou falando do negócio administrado pela sua família em Nebraska, que envolvia cuidar de porcos para o comércio de carne. E aí, após ela ser rejeitada pelos diretores, o produtor Alan Marchand, que estava vendo o teste, sobe ao palco para humilhar a mulher, dando a entender que ela teria uma segunda chance se imitasse um porco brincando na lama, o que ela obviamente se recusa a fazer, deixando o sádico bem incomodado. Em seguida, ela está sentada no corredor, quando de repente, a Annie sai do palco dando a notícia de que será chamada para fazer mais um teste. Ou seja, ela passou para a segunda fase, e vendo que a sua amiga estava se enchendo de remédios para suportar a dor, ela pergunta se não seria melhor ela voltar para Nebraska até se curar completamente. Só que em resposta a isso, a Terry responde que veio para Nova York para ser famosa e estar entre as estrelas, e não vai embora até ter sucesso. Aí nesse momento, ela vê o Alan indo embora do teatro e vai atrás do cara, chegando assim até um grande e clássico hotel chamado Brentford. Lá dentro, ela fala com o recepcionista Toby, dizendo que quer ir até o quarto do Sr. Marchand. O problema é que enquanto está ali conversando, ela começa a ter alucinações, ouvindo e vendo coisas, até ficar completamente tonta. Aí, ao tentar sair do hotel, ela esbarra em um casal de velhinhos simpáticos, que decidem levá-la para o apartamento ao ver a péssima situação da garota. Ok, antes de tudo, é bom mencionar que um ferimento desse na vida de uma dançarina é praticamente uma sentença, ou pelo menos significa que ela vai enfrentar muitas dificuldades daqui pra frente. Não só por causa do ferimento em si, mas também por conta das oportunidades que ela vai perder nesse tempo, e por conta da fama que ela vai ganhar. E acredite em mim quando eu falo que essa fama não será nem um pouco boa. Isso porque poucos diretores e produtores vão querer contratar alguém que já cometeu um erro terrível desse, pois se acontecer de novo, perto do lançamento de uma peça, por exemplo, todo o projeto irá por água abaixo. Então sim, esse erro que a coitada cometeu pode ter acabado com a carreira dela, isso sem contar que todo tipo de machucado pode ser totalmente diferente. Então, mesmo que no geral um ferimento igual ao da Terry possa ser curado em 4 meses, isso não quer dizer que seja o mesmo aqui. Afinal, ela é uma dançarina viciada em dançar, que eu duvido muito que tenha conseguido ficar parada para se recuperar totalmente. Fora que apesar de terem se passado 4 meses, isso não quer dizer que ela possa voltar para o palco dançando, pulando e fazendo o mesmo movimento que quebrou a sua perna. E sim, se a reabilitação não for completa, é bem provável que a jovem tenha novas lesões e possa apresentar uma redução permanente na mobilidade ou na força do tornozelo, o que mais uma vez seria terrível para sua carreira. Agora, falando sobre a forma com que ela está lidando com a dor do ferimento, primeiro que se encher de remédios para a dor não é algo bom, né? Ainda mais levando em conta que eram comprimidos adquiridos por meios ilegais. E se eu tivesse que chutar, eu diria que provavelmente são comprimidos de codeína, que pra quem não sabe são derivados de um opioide, que se usado em excesso pode causar uma dependência tanto física quanto mental, além de outras coisas. Fora isso tudo, a Terry foi muito imprudente em ir atrás do Alan em seu apartamento, mesmo tendo visto a forma escrota com que foi tratada pelo homem. Para as pessoas de fora, pode parecer que não, mas tem muitos casos por aí de diretores e produtores que são extremamente doentes, e usam do seu poder para agredir ou causar terror psicológico naqueles que estão em um cargo abaixo, gerando casos de agressões tanto físicas quanto mentais e íntimas. Então, a melhor coisa que a Terry poderia fazer era escutar sua amiga. Isso vai ser algo recorrente que eu vou falar, pois a garota dá bons conselhos para ela, como voltar para casa até se recuperar. Afinal, ficar na Broadway só vai fazer a garota querer ainda mais voltar a dançar, e isso com certeza ferrou o processo de cura do seu tornozelo. No dia seguinte, a Terry acorda após ter vários pesadelos, e
vê que estava em uma casa desconhecida. Então ela vai até a cozinha e se encontra com os dois idosos, chamados Minnie e Roman, que a ajudaram no dia anterior. E aí ela recebe um Bloody Mary e se senta na mesa para comer. Além disso, ela fala que não é nenhuma viciada, apenas passou mal após visitar o Alan para ver se consegue uma segunda tentativa no show business. E os dois idosos parecem gostar bastante da garota e deixam ela continuar lá pelo resto do dia. Aí, enquanto as duas mulheres estavam lavando a louça, a Minnie fala que percebeu desde o início que a jovem nasceu para brilhar. A Terry fica sem graça e diz que isso não é mais possível, graças ao ferimento na perna que não a deixa mais dançar como antes. Aí a senhora dá um conselho que o Rock com certeza já deve ter dado para alguém e leva a menina para o apartamento ao lado para dar uma olhada no local. Então o casal de velhinhos explica que comprou esse lugar para poder escolher qual seria o próximo vizinho, para garantir que não iriam ter problemas. E como gostaram da jovem e nunca tiveram filhos, os dois falam que iriam adorar tê-la como vizinha e dizem que pode dar o apartamento para ela morrer, morar lá até o dia que se recupere. Afinal, eles fizeram a mesma coisa com a moradora anterior, que tinha problemas com um namorado abusivo. Por isso, eles também querem ajudá-la a se reerguer para ter uma vida próspera, já que adoram ajudar os outros. Fora que morando ali, seria mais fácil para ela encontrar com o Alan para conversar. E com uma oferta dessa, a Terry não consegue recusar e volta para a casa da Annie para contar as boas novas e fazer as malas para ir embora. Só que a amiga não parece gostar muito, já que são pessoas desconhecidas. Porém, a Terry acredita que eles são apenas idosos gentis e solitários que querem companhia. Fora que ela não pode ficar morando de favor para sempre. Bom, não é possível que você ache normal um casal de idosos desconhecidos te oferecer um apartamento tão bem localizado de graça. Isso sem contar que os dois te conheceram há menos de 24 horas. E é claro que uma proposta dessa deve ser bem analisada por alguém que não tem onde morar. Porém, antes de aceitar ir de cabeça nisso, é muito importante conversar com os vizinhos, para saber a fama do hotel, do casal de idosos e a respeito da antiga moradora do prédio. Dessa forma vai ser possível entender melhor o ambiente e entender se os dois velhinhos têm algo de suspeito ou não. Pois vale lembrar que o senhor falou sobre a moradora anterior ter tido problemas com o namorado agressivo antes de ir embora. Sendo assim, seria bom pesquisar em jornais ou com pessoas da vizinhança para entender se isso era verdade ou não, já que se um crime tivesse acontecido, provavelmente sairia no jornal. Até porque os dois velhinhos podem estar tão afim de ter a garota morando ali do lado, que decidiram mentir, para que ela não suspeitasse que algo aconteceu nesse apartamento. E eu não sei vocês, mas eu iria querer saber se uma pessoa foi assassinada terrivelmente na minha casa, ou algo assim. Pois eu odiaria acabar ficando na mesma situação da família principal do filme A Entidade, em que o escritor decide se mudar para uma casa na intenção de escrever um livro, sem contar para sua família que a casa em que eles estavam tinha acontecido um terrível massacre familiar. E nem vem falar que isso é spoiler, porque tá praticamente escrito na sinopse do filme. E digamos que o argumento da Terry é simplesmente terrível, né? Afinal, ela tá parando de morar de favor na casa da Annie, para ir morar de favor na casa de dois desconhecidos. Aí ao voltar para o Branford, ela é bem recebida pelo recepcionista que ajuda a levar as coisas para casa. E aí ela já começa a conhecer o novo apartamento, achando assim a sapatilha de balé esquecida atrás de uma gaveta com o nome de Joanna escrito nela. Nesse momento, a Minnie aparece ali na porta com uma plantinha que serve como presente de boas-vindas. E quando a Terry pergunta sobre a sapatilha, a senhora apenas diz que a antiga moradora deve ter esquecido, já que ela saiu muito rápido e joga o objeto no lixo, mas ele é pego de volta pela jovem no mesmo segundo. Além disso, a Minnie fala que a garota deveria se preparar, pois à noite ela vai sair para jantar com eles e com o Alan. E bom, assim como é dito, a Terry se prepara bem e vai até o apartamento do cara. Só que ao chegar lá, ele fala que houve um erro e o casal de idosos infelizmente não vai poder aparecer, pois por engano eles tinham esquecido de um outro compromisso naquela noite. E como não vai desperdiçar essa chance de conversar com o cara, ela aceita continuar com o jantar. Só que antes de saírem, ela pergunta o que aconteceu para o produtor aceitar ela levá-la nesse jantar. No início, o homem fala brincando que é porque o Roman é alguém muito rico, mas logo o cara muda de discurso e diz que é porque ficou curioso com a reviravolta tão radical que aconteceu na vida dela. Fora isso, os dois começam a conversar sobre os novos projetos que o cara está trabalhando para apresentar no teatro. E todas essas peças têm a ver com um incrível criador de obras musicais, Adrian Marcato. E sabendo disso, a Terry não perde tempo para falar que adoraria fazer parte desses musicais, o que levanta uma dúvida no Alan, em querer saber o real motivo dela querer tanto dançar. Então a Terry explica que após a sua mãe falecer por culpa de um acidente na fazenda, e o seu pai ficar extremamente mal após isso, a única coisa que a manteve mais ou menos sã foi o fato de conseguir dançar para esquecer todos os problemas, e que por isso faria de tudo para voltar aos palcos, o que o Alan retruca dizendo que não, ela não faria de tudo. Aí vendo que ela ficou desconfortável, o cara oferece um drink para dizer que era uma brincadeira. O problema é que na hora que ela dá um gole, a jovem começa a ficar tonta e tenta ir ao banheiro, só que no meio do caminho ela começa a alucinar imaginando que está no meio de um musical, e que nesse musical o casal de idosos observava, enquanto ela era levada pelo Alan e por alguns caras até um local todo preto, onde ela é amarrada e um tipo de demônio aparece em cima dela. Aí, como se tudo tivesse sido um pesadelo, no dia seguinte ela acorda na cama do Alan, bem na hora em que ele aparece trazendo um cafezinho, dizendo que a noite passada foi única e que ela deveria se preparar. Porém, como a Terry diz que não se lembra de nada, ele explica que o dia dela vai ser cheio, visto que ela passou no teste, já que na noite anterior ela tinha conseguido fazer o refrão do musical. Ok, é claro que a Terry quer ganhar uma segunda chance de fazer o teste, porém mesmo levando em conta que o Alan é famoso, é totalmente idiota ficar no mesmo apartamento e aceitar bebidas de um cara que literalmente queria te humilhar
familiar no dia anterior. Então, no momento em que descobriu que o casal de idosos não iria aparecer, ela deveria ter dado meia volta e ido embora na mesma hora. Mas como não fez isso, o mínimo de cuidado próprio que a jovem deveria ter tido era não aceitar bebidas desse cara. Pois mesmo que não tivesse nenhuma substância igual o Boa Noite Cinderela ali, o maluco poderia muito bem ir levando a conversa por um bom tempo, até que ela estivesse bêbada e sem muita força para se proteger ou gritar por ajuda. Aliás, mesmo com a Minnie e o Roman ali, a garota ainda não deveria aceitar beber, pois ela não os conhece nem um pouco. Mas como a Terry não teve esse mínimo de autocuidado, assim que acordou no dia seguinte, ela deveria ter feito na mesma hora um estudo do próprio corpo, para saber se não havia nenhum machucado que indicava que ela foi agredida ou que se aproveitaram dela, o que poderia ser percebido facilmente, como vai dar para ver mais pra frente. Só que sem me adiantar muito, vamos falar de algo que eu disse agora há pouco. A Terry poderia e deveria ter tido mais curiosidade com o prédio Branford, com os vizinhos e com possíveis notícias do que aconteceu ali. Afinal, se ela tivesse feito isso, ela iria descobrir que por algum motivo já tiveram muitas pessoas estranhas e criminosas no hotel, como por exemplo as irmãs Trent e o Adrian Marcato, um antigo adorador de Satã. Pois é, era só procurar um pouco que ela iria descobrir algumas coisas bem bizarras sobre o Branford. E sim, eu estou usando o filme O Bebê de Rosemary como base de algumas informações. Afinal, esse se passa um pouco antes dele, e não precisa procurar muito para saber a má fama de um lugar. Então, mais tarde, a Terry começa a fazer os ensaios e tudo parece ir bem, pelo menos até que acontece um intervalo, e uma dançarina chamada Vera aparece, dizendo que a novata estava atrasando os outros, o que obviamente deixa a coitada bem para baixo. Porém, o pior mesmo é que ela vê um machucado em seu braço, e decide ir até o banheiro conferir o resto do corpo, descobrindo assim que tinha hematomas por todo lado. Aí, totalmente transtornada, a pobrezinha volta para casa para tentar descansar em paz. Só que quando ela ia entrar, a Minnie aparece e chama ela para uma conversa de uma maneira que não pode ser negada. Então a Terry vai até lá e é apresentada para a senhora Gardenia do apartamento 7E. A mulher parece ser bem simpática e mostra que está ali para dar um jeito no tornozelo da dançarina. Então ela olha o ferimento e passa um pouco de um remédio e entrega um pote para Terry, dizendo que em algumas semanas a jovem estará no auge. Naquela noite, a Terry tem alguns pesadelos estranhos e é observada por um cara mascarado, mas sem saber de nada disso, ela apenas acorda no dia seguinte e sente algo diferente no seu corpo. E aí, ao levantar, ela percebe que o seu pé parece estar totalmente curado. Dessa forma, ela consegue dançar no ensaio daquele dia, como se nunca tivesse se machucado. Aí, à noite, a Terry é convidada para uma festa fantasia de alta classe, feita pela Minnie e pelo Roman. O problema é que lá dentro, todos parecem estar nem aí para a Annie, como se ela realmente não existisse. Sendo que, por outro lado, todos falam da Terry como se ela fosse uma celebridade, tanto que um dos amigos da Minnie, o Dr. Saperstein, se oferece para ser o obstetra dela, sendo que a garota nem casada é. Porém, fica na cara que todos ali parecem conhecê-la muito bem também, já que ela é observada como uma estrela enquanto anda pela casa. Aí, ao se aproximar da cozinha, ela escuta a Minnie e a Gardenia conversando sobre algo bem estranho, já que a Gardenia diz que não quer fazer isso mais uma vez e com outra pessoa. Aí, assim que a jovem aparece, a Gardenia vai embora e a Minnie desconversa. Então aquele papo estranho logo é esquecido pela Terry, quando o Roman entra ali com uma caixa e diz que aquilo é um presente que os dois decidiram dar juntos pra ela. E a Terry fica um pouco confusa, mas ainda abre o presente, descobrindo assim que era um belo casaco de pele com um pingente no bolso. E de acordo com o casal, esse pingente tinha 300 anos e dava boa sorte, o que deixa a menina muito emocionada. Depois da festa, as duas vão até o apartamento da Terry para continuar se divertindo, comemorando a boa amizade delas e conversando, sendo que nesse momento a Terry joga um copo pela janela que quase acerta uma pessoa e dá um presente caro para sua amiga, algo que ela não conseguia fazer antes. Só que enquanto estão comemorando, a Terry fica apavorada ao ver no espelho que tinham mãos assustadoras saindo do casaco, o que por sorte parecia ser apenas a imaginação dela. Bom, eu e você sabemos que a Terry está doida para voltar para os palcos e que essa é a chance da vida dela. Porém aqui ela literalmente tem algumas provas do seu corpo que o produtor agrediu ela intimamente, e ainda assim ela pensa que é uma boa ideia apenas ignorar para continuar dançando. É claro que pensando de uma maneira mais direta, a escolha óbvia é ir até a polícia para contar toda a verdade, mostrar as provas e prender esse criminoso. Afinal, as substâncias usadas para apagá-la provavelmente deveriam estar na sua corrente sanguínea. Só que aqui entra uma questão um pouco mais profunda, que é a famosa má fama que pode ocorrer em qualquer tipo de emprego que você tenha, ou pelo menos em uma boa parte deles. É extremamente perigoso presenciar algo criminoso ou que está nessa linha e denunciar. Isso porque muitas das vezes você sairá como o errado, e talvez perca qualquer oportunidade que você tinha de conseguir um emprego na mesma área. Isso porque geralmente os boatos de você ser um delator iriam correr bem rápido, fazendo com que poucas, ou talvez nenhuma empresa queira te contratar. Isso porque essas relações abusivas acontecem em quase todo lugar, e dificilmente alguma empresa iria correr o risco de contratar alguém com má fama. E sim, infelizmente o mesmo serve para o show business e para a situação da Terry. Ou seja, apesar de parecer uma escolha fácil, ela realmente está entre a adaga e uma espada. Porém, também é importante dizer que isso não é uma generalização das pessoas ou empresas que trabalham nesse meio, galera. Fora que toda aquela festa foi extremamente estranha, o fato dela ser tratada como uma celebridade pelos convidados, e principalmente a proposta do Dr. Saperstein, se oferecendo para ser o obstetra da garota, quase como se tivesse certeza de que ela ia ficar grávida logo logo, é algo bem bizarro, ainda mais levando em conta que ela pode ter sido agredida
protegida intimamente pelo Alan há pouco tempo. O grande problema aqui é que a Terry simplesmente não percebe que a sua vida literalmente mudou em um estalar de dedos, e tudo começou a funcionar praticamente sozinho. Eu sei que existem pessoas boas no mundo, mas eu duvido que todos esses benefícios que a Terry está ganhando venham sem um preço. É aquele famoso ditado, né galera? Não existe almoço grátis, e logo essa garota vai descobrir que o preço tá bem salgado aqui. O problema vem mesmo no dia seguinte, pois a Terry acorda se sentindo enjoada e acaba vomitando. Por isso ela vai até o obstetra que conheceu na festa e descobre que está grávida. Aí em seguida, no teatro, ela conta para Anne a notícia da gravidez. Só que por não querer ser demitida do musical, ela parece estar pensando em cortar a conexão Wi-Fi antes do feto conectar no servidor. O problema é que a Vera aparece nesse momento fazendo piada, mostrando que tinha ouvido tudo, e os comentários sarcásticos da idiota deixam a Terry com raiva, fazendo com que ela empurre a dançarina, que por sorte não cai da escada. Após isso, a Terry está na lavanderia do prédio, quando uma série de coisas estranhas começam a acontecer. Primeiro, que a música Anjo da Manhã começa a tocar na rádio, aí um choro de bebê pode ser ouvido, e quando a Terry passa a ter alguns pensamentos em tomar desinfetante, sua barriga começa a doer, e a tampa da máquina se abre. Aí quando ela vai fechar a tampa, a máquina liga sozinha, e lá dentro a garota vê de relance um bebê ensanguentado, além de também aparecer um reflexo do capiroto. Só que por sorte, tudo isso parece ter sido apenas mais uma alucinação. Mais tarde, a Terry chega no teatro para se preparar para um ensaio, e escuta suas colegas cochichando a seu respeito. Mas o pior é que a Vera coloca ovos na cadeira em que a coitada ia sentar. Por sorte, no momento em que a babaca começa a rir da cara da novata, o Alan aparece ali perguntando se é engraçado estragar a propriedade privada, e manda a Vera limpar a cadeira. Só que um alarme toca, e as dançarinas são chamadas de volta para o palco para ensaiar. Porém, o Alan impede a Terry de sair, dizendo que ela já tem o suficiente para se preocupar, mostrando que sabe da gravidez, já que notícias boas correm rápido, e o cara diz que isso não é o fim do mundo. Mas vendo que o Alan parece bem com essa notícia, a Terry ainda fica brava, já que é o fim da carreira dela, algo que o homem não concorda, pois em sua opinião, logo todos verão do que ela é capaz de verdade. Ok, foi como eu disse, se a Terry tivesse prestado um pouco mais de atenção em tudo que está acontecendo, ela perceberia o quão estranho foi o doutor se oferecer para ser obstetra dela, menos de um dia antes dela descobrir a gravidez. É como se tudo tivesse sido um plano perfeitamente confeccionado desde o início, quando o casal de idosos não apareceu no apartamento do Alan, fazendo com que os dois ficassem sozinhos. Além disso, se ela tivesse pesquisado sobre Branford e descoberto a má fama do local, principalmente por conta do Adrian Marcato, que era um bruxo satanista famoso, ela perceberia a sequência de coisas estranhas acontecendo, começando pelo doutor confirmando a gravidez, sendo que o ato aconteceu há menos de 3 dias. Depois disso, ela viu um capeta e um bebê endemoniado na lavanderia, ao mesmo tempo que tocava a música Anjo da Manhã, que pra quem não sabe, Lúcifer também é um anjo caído, conhecido como Estrela da Manhã. Aí para piorar, o Alan descobre que a jovem está grávida, e encara como se fosse uma maravilha, dizendo até mesmo que não será o fim do mundo. Não sei se eu sou muito paranoico, mas isso com certeza parece muito errado pra mim. Após isso, a Terry volta pra casa e fica tensa ao perceber que a porta do seu apartamento já estava aberta. Então ela entra com cuidado e encontra a Minnie e o Roman na cozinha fazendo um lanche de comemoração, já que aparentemente eles ficaram sabendo bem rápido das boas novas através do médico fofoqueiro. Porém, essa situação toda obviamente não deixa a Terry nada confortável, visto que a sua privacidade foi totalmente ignorada, quando o médico contou para o casal, e eles contaram para o Alan. Aí vendo que a garota não estava nada feliz, o Roman diz que entende a posição dela por ser uma mulher solteira e tudo mais, e que por isso os dois vão ajudar em todas as partes do processo, algo que deixa a Terry ainda mais brava, já que ela nem mesmo sabe se vai continuar na gravidez. Afinal, ela trabalhou muito para chegar onde está, e não quer jogar tudo fora, sem contar que os dois não são nada dela para influenciar em algo na sua vida, e o casal parece entender isso, e diz que vão deixá-la em paz depois de mostrarem uma última coisa. Então, a jovem é levada até o apartamento deles, e vê que os dois tinham um quarto de bebê totalmente pronto. Aí eles explicam que tentaram ter um filho por décadas, mas nunca conseguiram. E como ela não quer ter a criança, o casal gostaria de fazer a adoção, sendo que em troca vão dar tudo que ela sempre quis, o nome estampado em todos os lugares, com ela sendo uma grande estrela. E como o show business não tem só a ver com talento, e sim com relacionamentos, o Roman diz que a garota pode alcançar o topo, desde que os dois estejam envolvidos em sua carreira, o que realmente acaba sendo muito tentador para a jovem, e ela aceita a proposta. E isso aqui parece mais um pacto do que uma conversa. Bom, eu acabei não dizendo antes, mas no momento em que ganhou o apartamento do casal, a primeira coisa que ela deveria ter feito era mudar a fechadura da porta. Afinal, era bem óbvio que esse casal iria ter uma chave reserva, mas como não fez antes, o mínimo que ela precisa fazer agora é trocá-la, sem contar que os apartamentos dividem paredes. Não me impressionaria que algumas das portas dessem no apartamento do casal, então é sempre bom se proteger antecipadamente antes do problema acontecer. Além disso, no momento em que descobriu que o doutor tinha vazado suas informações, ela deveria ter buscado seus direitos, já que existe algo chamado sigilo médico, que impede ou deveria impedir que os médicos vazassem informações pessoais dos seus pacientes. E isso existe tanto em leis quanto em ética médica, e para levar isso pra frente, seria necessário reunir provas e testemunhos que comprovem esses vazamentos de informações. Fora, é claro, fazer uma denúncia para a Medical Boards, que ficaria responsável em investigar a conduta do médico denunciado. Em seguida, no meio da madrugada, a Terry parece sonhar que está rodeada por pessoas de um culto, e acorda pensando ter visto algo em sua cama. Porém, ao perceber que não tem nada ali, ela se levanta e vê a senhora Gardane em seu apartamento.
relacionamento. Aí a mulher, que parece estar um pouco perturbada, fala que sente muito e que nunca esperou que chegasse a esse ponto. Então ela puxa uma tesoura e ataca a Terry, que por sorte consegue fechar a porta daquele cômodo. Aí a garota se lembra que a senhora podia vir por outro lado e tranca a porta bem na hora em que a Gardenia ia entrar. O pior é que por algum motivo ela pensa que seria uma boa ideia olhar por debaixo da porta e quase é acertada nos olhos. O estranho é que depois desse ataque, a senhora começa a passar mal, ficando incapacitada. E vendo isso, a Terry chama os médicos imediatamente. No dia seguinte, a Minnie e o Roman aparecem ali para ver como a garota está, e também para dizer que aparentemente a senhora Gardenia estava em um estado comatoso. Aí enquanto a Minnie vai até a despensa pegar o açúcar, Roman fica elogiando a Terry por ter salvo a vida da senhora. Vendo isso, a Terry tenta dizer que a Gardenia tinha entrado na sua casa de alguma forma e que estava a perseguindo. Porém o Roman apenas diz que a jovem deve ter esquecido a porta destrancada. Então a Minnie diz que já pegou o açúcar e os dois vão embora. Mas assim que eles saem dali, a Terry vai até a despensa e vê algo de estranho na parede. Aí, forçando um pouco, ela descobre que aquilo era uma passagem que ligava o apartamento dela com o da Gardenia. Sem perder tempo, a Terry começa a fuçar nas coisas da mulher, achando assim uma carta na mesa dela e um livro esquisito que tinham várias imagens estranhas, incluindo a de uma máscara bizarra que ela tinha pesadelos há dias atrás. Porém ela escuta alguns barulhos ali perto e volta para casa antes de ver o resto das coisas. Após isso, a jovem está no teatro ensaiando, quando de repente a Vera faz uma piadinha dizendo que os holofotes sempre a procuram, tipo a bola procurando o pé do Ronaldinho. Só que assim que ela dá uma risada debochada, seu pé torce sozinho e seu corpo começa a se contorcer de uma maneira bizarra, na frente de todos. Aí por conta do machucado que eu vou apelidar carinhosamente de possessão demoníaca, a Vera acaba sendo afastada da peça. E como o show vai estrear em alguns dias, a Terry termina sendo escolhida para ser a grande estrela do show, o que ela obviamente aceita na hora. E como a personagem deveria ter cabelo curto, a jovem volta para casa e pede para a Minnie cortar o seu cabelo. Só que enquanto está sentada cortando o cabelo, a Terry começa a dizer que tamanha coincidência foi muito estranha, pois todas as coisas parecem estar acontecendo a seu favor. E ao ouvir isso, a Minnie diz que a garota deveria parar de pensar e apenas aproveitar. Afinal, esse é o momento da vida dela. Aí como se fosse mágica, a garota parece esquecer todas as suas dúvidas, bem na hora em que a Minnie corta um pouco da sua orelha. Ok, antes de tudo, vamos falar que a senhora Gardenia claramente não queria estar atacando a Terry de verdade. Ou seja, ela provavelmente estava fazendo isso para impedir que algo terrível acontecesse. Porém, ao invés de partir para uma ação tão intensa, a senhora poderia muito bem ter se sentado com a Terry e explicado com calma as coisas que estão acontecendo. Isso porque ela provavelmente acreditaria depois de tudo que passou e iria tentar achar uma forma de lidar com o problema também. Fora que ela tem anos de provas escritas a respeito do que está acontecendo nesse prédio. Provas que poderiam ser levadas à polícia ou alguma organização religiosa poderosa que enfrentaria esse culto satânico. E sim, provavelmente existe alguma igreja assim nesse universo, como por exemplo o próprio Vaticano. Mas vocês já sabem, né galera? Parece que é comum as pessoas perderem a habilidade de se comunicar e só partem pro ataque em momentos assim. Além disso, aqui vimos que a Terry realmente deveria ter trocado a fechadura da sua casa. Afinal, se a Minnie e o Roman entraram ali pelo menos uma vez sem ela saber, é bem provável que tentassem entrar mais vezes. O que leva a um outro ponto, que são esses sonhos frequentes que ela tem com pessoas, com um cara fantasiado de capeta e com o próprio demônio. É claro que é normal ter alguns pesadelos de vez em quando, só que todos os dias já é demais para qualquer pessoa. Fora que esses pesadelos parecem ser muito reais para o meu gosto. E vale lembrar que são quase do mesmo estilo das coisas que ela viu quando foi dopada pelo Alan lá atrás. E se toda noite ela é dopada por esse culto, que entra em seu apartamento com a chave do casal e levam ela até algum local secreto onde realizam seus rituais. Isso combinaria bastante com o fato da senhora Gardenia dizer que não quer mais fazer essas coisas, e que não aguenta fazer isso com outra jovem. E sim, é normal acontecer de alguma semana você pegar para ter vários pesadelos. E sim, a condição da Terry é perfeita para que isso aconteça. Afinal, ela está sob muito estresse, com muita dor e abusando de remédios, o que é praticamente o kit pesadelo grátis. A questão é que todos seus pesadelos parecem ser muito iguais e realistas, fora que ela já estava sonhando com aquele cara fantasiado de demônio antes mesmo de ver o desenho no caderno da senhora Gardenia, o que mostra ainda mais que aqueles sonhos podiam muito bem ser alguns momentos de lucidez que ela tinha enquanto estava dopada. Aí no dia seguinte, a Terry vai toda confiante fazer um ensaio no teatro, e tudo realmente parece ir muito bem. Isso até que ela acaba vendo a Minnie na plateia, e perde a concentração batendo em outro dançarino, algo que praticamente elimina toda a sua confiança, principalmente quando o ensaio acaba, e ela vê que não tinha ninguém na plateia. Depois disso, ela volta para o camarim, e escuta o resto de seus colegas dando risada, algo que abala sua autoestima, fazendo com que ela precise fechar a porta para não ouvir mais nada. O problema é que enquanto ela está de pé, ela sente uma forte dor e tem visões onde a sua barriga parece estar com 9 meses, e é possível ver o bebê se mexendo, só que tudo volta ao normal rapidamente. Mas como isso foi muito estranho, ela volta para casa e liga para o médico obstetra com bastante pressa. Ela fala que está sentindo dores terríveis e que anda tendo visões com coisas que não existem, por isso ela quer saber se existe algo de errado com ela ou com o bebê. Em resposta a isso, o doutor fala que as dores são normais no primeiro trimestre e que as alucinações também são possíveis, já que não existem gestações iguais. Só que por conta de uma coisa chamada histeria perinatal, ele também fala que seria bom ela falar com a Minnie e ir para o hospital com uma mala feita caso precisasse ficar internada, o que não deixa a garota nem um pouco feliz, já que ela prefere manter a Minnie longe dos seus assuntos. E pensando que com certeza não está ficando louca, ela desliga o telefone e vai dar uma olhada no livro da Gardenia que estava
estava escondido na despensa. Aí, com algumas folheadas, ela vê uma imagem daquele colar que ela ganhou, e também vê uma imagem bizarra de uma mulher presa dando a luz para um demônio. Porém, antes que possa ver mais, alguém bate na porta, e vendo que era a Minnie, a Terry decide não responder. O problema é que ao ver que a senhora ia usar as chaves de reserva para entrar, a jovem acaba tendo que se revelar, ao trancar a porta com uma tranca de corrente que impede a Minnie de entrar. Aí a mulher pergunta se a Terry está com visita, e avisa que fez comida. Porém, a garota apenas diz que não quer comer, e dá boa noite para a senhora, meio que mandando ela embora. E isso dá certo, já que a Minnie fecha a porta. O estranho é que ao olhar pelo olho mágico, a Terry vê a senhora sorrindo de uma forma bem bizarra. Aí, sentindo que algo está muito errado, a Terry faz as suas malas, colocando até mesmo a sapatilha da Joan lá dentro, deixando o colar para trás junto com o casaco e vai embora do hotel o mais rápido possível. Bom, pra mim aqui já ficou bem claro que todo o círculo social da Minnie é meio que um tipo de culto satânico que está tramando um plano terrível, e que a Terry tem uma grande parte nisso tudo. Por isso, a garota deveria evitar completamente qualquer contato com as pessoas que ela conheceu através do casal, e fugir o mais rápido possível para uma igreja para contar o que anda acontecendo na sua vida. Só que por precaução, seria bom ela voltar até o quarto da Gardenia antes disso, para conferir que tipo de coisas tinham lá. Por exemplo, aquela carta que ela deixou para trás. Quem sabe assim ela encontrasse documentos ainda mais reveladores, que tivessem detalhes do plano do culto. E aí, com um plano detalhado em mãos, ela poderia se dirigir para uma igreja e falar diretamente com a pessoa de cargo mais alto, como um bispo ou algo assim. Dessa forma, seria a responsabilidade total da igreja lidar com esses fanáticos, seja por conta da própria ou buscando a ajuda de autoridades competentes. Até porque se existe um culto antigo igual a esse, é muito provável que exista um grupo dentro da igreja que seja responsável por lidar e impedir o nascimento de demônios. Se não, é quase certeza que algo assim já teria acontecido antes. O grande problema é que a Terry precisou literalmente ver um desenho para entender a situação dela e entender que deu ruim. Agora, ela provavelmente vai ter que dar uma de Solid Snake para escapar desse hotel, usando alguma saída de emergência, tipo aquelas escadas que tem em alguns prédios, e evitar pegar o elevador direto para a portaria, por exemplo, já que tá na cara que o porteiro recebe ordens dos verdadeiros moradores do prédio, e a Terry não é um deles. Agora, falando da histeria perinetal, ou melhor dizendo, ansiedade perinetal, ela é um tipo de ataque de ansiedade ou perturbação emocional que pode ocorrer durante a gravidez, ou no período pós-parto, que podem afetar a saúde mental da mãe e do bebê, causando mudanças hormonais, estresse, ansiedade intensa e por aí vai, podendo chegar até mesmo em depressão pós-parto. Porém, não é nem um pouco comum que alucinações ocorram durante a gestação. Em alguns casos, podem haver desrealização ou despersonalização, que podem ser confundidas com alucinações, e essas coisas são um pouco raras de acontecer, por assim dizer. Em seguida, ela vai atrás de investigar um pouco do passado da Joan, passando pelo último teatro em que ela trabalhou. Lá, o ajudante do palco fala que a mulher desapareceu misteriosamente 6 meses atrás, e mostra para Terry as coisas que a Joan deixou para trás, sendo que algumas dessas coisas eram crucifixos e uma bíblia que tinha um parágrafo Apocalipse 12:9 marcado. Só que o mais estranho é que a palma da mão dela acaba sendo queimada por segurar o crucifixo. Aí, meio desconfiada do que está acontecendo, a Terry vai até uma igreja, onde estranhamente começa a se sentir muito mal conforme entra cada vez mais. E na hora que ela vai orar, uma freira aparece para ver se estava tudo bem. Então a freira leva a jovem para um lugar mais vazio e pergunta onde a garota conseguiu aquele livro vermelho. E sabendo que foi em Brantford, ela explica que a menina deveria se afastar daquilo, já que existem muitos rumores de que tem um culto satânico bem antigo naquele hotel, sendo que o livro é a escritura deles. Ouvindo isso, a Terry mostra uma foto da Joan para a freira e descobre que a garota já esteve ali uma vez, dizendo que queria se arrepender. Porém, não era ela que precisava se arrepender, e sim os satanistas adoradores do capeta que fizeram essas coisas terríveis com ela. Além disso, a irmã conta que na noite em que ela tentou fugir, a Joan acabou sendo atingida por um ônibus. Aparentemente, os jornais disseram que ela tinha perdido a cabeça, só que várias testemunhas oculares diziam que ela com certeza estava sendo perseguida por alguém. Aí, vendo a curiosidade da Terry em saber os motivos por trás dessa perseguição, a irmã conta que pouco antes da virada do século, o líder do culto disse ter invocado com sucesso o próprio diabo e deixado um filho e um herdeiro. O pior é que nessa hora, a freira percebe que a menina está grávida e cai no chão orando, dizendo que se a criança nascer, é melhor que Deus tenha piedade de todos. E aí, finalmente, entendendo toda a cagada que está acontecendo, a Terry vai junto com a Annie até uma médica clandestina para realizar o procedimento de retirada do feto. Só que antes que a médica possa fazer qualquer coisa, a Terry dá um chutão tão forte que faz a coitada voar para trás. Fora que do nada, a mulher começa a se contorcer igualzinho a Vera fez no palco. E então as duas jovens saem correndo do consultório clandestino, e a Annie tenta de toda forma acalmar a sua amiga, dizendo que aquilo não foi culpa dela, algo que a Terry realmente concorda, porque a culpa é daqueles que fizeram isso com ela, com a Vera e com a pobre Gardenia. Aí, vendo quão apavorada sua amiga estava, a Annie tenta dizer que vai ajudá-la em tudo, só que a Terry sabe que precisava fazer isso sozinha e se despede para ir embora. Ok, aqui não tem mais o que dizer ou suspeitar. Está bem claro que esse culto satânico administrado pela Minnie e pelo Roman estão aprontando e capturando candidatas há muito tempo, o que sugere algumas coisas para
para nós, como por exemplo, que esses desaparecimentos possam estar acontecendo no local há pelo menos algumas décadas. Sendo assim, não é normal que o FBI não tenha aparecido para investigar esses desaparecimentos em massa de jovens. Ou então a polícia nesse universo é muito patética, ou a pessoa responsável por essa região da cidade também está envolvida nos crimes do culto, e age de dentro para impedir que o culto seja investigado. Afinal, a própria freira disse que o Branford é conhecido por ter esses satanistas aprontando há muito tempo. Sendo assim, é até estranho que nada tenha acontecido com eles ainda, seja uma intervenção policial ou até mesmo religiosa. Se bem que não é contra a lei ser satanista, né? O problema mesmo são as pessoas desaparecendo em volta do lugar. Além disso, essa parte deixa bem claro que o feto na barriga da Terry tem poderes sobrenaturais, ou pelo menos está sob a proteção do capeta, indicando que ele não pode ser tirado por meios convencionais, como danos físicos. Por isso, a melhor opção que eu vejo aqui seria ela tentar usar coisas como crucifixos para afetar o demônio, o que provavelmente funcionaria, já que a cruz queimou a mão dela como se fossem inimigos mortais. Fora que ela poderia procurar água benta na igreja e beber tudo como se fosse uma garrafa de refrigerante. É claro que ela provavelmente sentiria muita dor, mas parece ser bem melhor do que dar à luz ao próprio capeta. Uma outra coisa que a garota poderia procurar fazer também era ser batizada. Com certeza uma intervenção religiosa ajudaria em tudo isso. E tendo o conhecimento que ela tem agora de todos os eventos paranormais, a freira contando tudo pra você, o filho do capiroto dentro de você, o que você faria? Não voltaria para a porcaria do prédio, né? Nem passaria perto desse lugar maldito, já que tá na cara que se você voltar vai dar ruim, né? Bom, a Terry pensa diferente. Algum tempo depois, a Terry chega no Branford e vai pegar o elevador, mas enquanto espera, ela vê a Minnie descendo para a lavanderia e decide ir atrás dela para tirar as coisas a limpo. Porém, ao chegar lá, ela não encontra ninguém e decide voltar. O problema é que ao invés de subir, o elevador desce mais um pouco, deixando a garota em um andar secreto. Andando por esse andar, a Terry percebe que já viu tudo aquilo em seus sonhos. Quer dizer, agora ela percebe que não eram apenas sonhos. E depois de caminhar um pouco, ela chega em um palco de teatro, que atrás das cortinas tem uma mesa com várias coisas bizarras, que parecem ser usadas em rituais, como uma máscara de demônio, uma corda, adaga e outras coisas. Nesse momento, o Alan aparece do nada, e ela pergunta o que era tudo aquilo. Mas assim que faz essa pergunta, ela se lembra de tudo, de todas as vezes que foi trazida até ali para participar de um ritual em que o Alan engravidou, e que a Minnie e o Roman também estavam envolvidos. Aí, conforme ele se aproxima, a garota pega a adaga para se proteger. Porém, como ele não para de se aproximar e de provocar, ela acaba o golpeando na barriga, fazendo com que ele caia ali mesmo em cima de um círculo satânico. E vendo o cara caído, a garota se lembra de mais algumas coisas, e vê o capeta ali perto, fazendo com que ela saia correndo. Então ela pega o elevador e tenta ir embora do hotel, o que não dá certo, já que ela é impedida pelo Toby. Aí, sem opções, a Terry volta para o apartamento e se tranca lá dentro. Mas ao perceber que tinha gente ali por causa da música de fundo, ela pega uma faca e vai até a sala, onde se encontra com Minnie e com o Roman. Bom, vamos ser sinceros aqui, né? A decisão mais boa que a Terry poderia ter tomado foi a de voltar para o prédio. Afinal, é totalmente sem sentido você saber que está praticamente carregando o filho do capeta, e ainda assim voltar para a sede do culto que colocou você nessa situação. Fora que se a jovem ainda não entendeu o que está passando após tudo o que viu e foi dito pela freira, ela é uma completa idiota. Depois daquela conversa, eu acho que ela deveria ter ido conversar direto com um padre, ou com um bispo, pois considerando tudo que ela e a freira sabem, mais a fama do Branford com a história do Adrian Marcato, é certeza que seria feita uma grande reunião que poderia até mesmo envolver o Vaticano, para decidir uma forma de lidar com o nascimento do diabo. Quem sabe assim a volta do bicho ruim pudesse ser impedida, e ela ficaria fora de perigo, ou pelo menos o mais segura possível, considerando a situação, né? Já que com certeza eles iriam tentar arrancar o capetinha dela de alguma forma, mas voltar para pegar as suas coisas, ou confrontar um culto satânico sozinha, é muita estupidez. A garota diz que sabe o que eles fizeram com ela, e que não vai participar dessa bizarrice. Porém, a Minnie retruca, dizendo que foram eles que a transformaram na artista bem-sucedida que ela é, e que a deram um lugar para morar. Aí, vendo que não tinha jeito, a jovem decide golpear a própria barriga para acabar com a gestação, o que infelizmente também não dá certo, já que o bebê Peta teria um tipo de campo de força que impede o golpe. E sim, bebê Peta é uma mistura de bebê com capeta. Então, quando o Roman se aproxima para ajudar, a Terry recusa, dizendo que ele é mau, o que deixa o cara um pouco chateado, já que pra ele não faz sentido ele ser mau apenas por adorar um deus diferente do dela. Fora que ele conta uma história de quando seu pai foi espancado por um bando de cristãos, que tinham medo do poder sombrio que o pai dele tinha dominado, mostrando assim que ele é o herdeiro que a freira mencionou. Porém, o casal também explica que conjurar o diabo foi apenas o começo, já que os dois precisam de verdade era de uma incubadora perfeita para carregar o filho do diabo. Afinal, o pai da criança não é o Alan, e sim o próprio herdeiro. Por isso, a partir de agora, todos eles são uma grande família, e a Terry vai ter um grande papel no que está por vir. Aí, vendo que não tem muitas opções, a Terry é preparada e levada para conhecer o resto dos participantes do culto. Ao chegar lá, ela recebe o colar mais uma vez, e escuta as clássicas saudações que dizem que o Satã tá vivo, que ele está voltando e é aquele papo doido que essa galera curte. Depois de ouvir isso, a Terry bebe um pouco, brinda com os cultistas e começa a dançar entre eles. Mas enquanto todos aproveitavam um show bem animados, a Terry se aproxima lentamente da janela, olha para todos com um sorrisinho debochado e se joga como se estivesse no ato final de uma peça de teatro, acabando com todos os planos dos satanistas, ou melhor dizendo, atrasando os planos. Porque um pouco mais tarde, quando os médicos chegam ali para pegar o corpo, a Minnie e o Roman observam com curiosidade a próxima vítima que vai enfrentar
enfrentar o terror que a Terry passou. Ok, pessoal, a partir do momento que a Terry ganhou a confiança dessa galera, eu imaginei que ela faria um plano diferente. Sinceramente, eu achei que ela ia mandar a velharada pra cidade do pé junto. Eu faria isso no lugar dela. Eu entraria no papel que os velhos desejavam, e depois iria garantir que eles não vissem esse capeta na cera. Aí teria várias formas para ela fazer isso, né? Passar os velhos enquanto estão dormindo, colocando coisas na bebida deles, e por aí vai. Mas eu vou parar por aqui, senão vão falar que eu tô lançando ódio contra os satanistas. E você deve estar se perguntando se ela não seria trancada em uma instituição psicológica após fazer tudo isso. Com certeza ela seria. Mas já que ela não quis vazar do lugar em dezenas de oportunidades que ela teve, era melhor fazer isso do que fazer o salto de fé ali. Sem contar que é muito estranho que esse evento não seja investigado pela polícia, pois fica evidente que essa garota não morava nesse prédio. E se a outra sofreu um acidente com o ônibus próximo dali, é mais um caso suspeito que precisava ser investigado. E talvez seria possível fazer uma conexão entre os dois. E galera, deixa eu dar um recado aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse aqui não é meu único canal no YouTube. Afinal, meu objetivo é derrotar o YouTube. No bom sentido, é claro. Além do Derrotando Filmes, eu tenho mais 3 canais ativos aqui, com vídeos novos toda semana. Um deles é o Resumindo Filmes, onde eu falo sobre outros tipos de filme que não se encaixam aqui no Derrotando Filmes. E lá eu faço um resumo desses filmes para contar a história completa pra vocês. Também tem o Abismo do Medo, onde abordamos diversos temas perturbadores e bizarros, até mesmo mistérios que nunca foram resolvidos, como o desaparecimento de pessoas. E por último, tem o Sombras Criminais. Nesse canal nós falamos sobre True Crime, ou seja, casos criminais, detalhando toda a história de cada caso, para mostrar como a mente humana pode realmente ser perversa. Então, pra quem gostar, eu vou deixar os canais aqui no card e também no comentário fixado. Fala galera, esse foi como derrotar o apartamento 7A. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você fosse tirar umas férias em um hotel, mas descobrisse que lá está acontecendo um jogo macabro, onde 4 mascarados querem te finalizar, o que você faria? Quer saber se essa galera vai escapar? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e quando o desconhecido te oferecer um apartamento para morar de graça, pergunte se vai ter que assinar algum contrato com o capiroto. Pelo menos assim você já sabe antecipadamente o que está por vir.